Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu canal do YouTube, que agora estamos começando a falar de Yin e Yang, das energias femininas e masculinas, só que no cotidiano, como isso acontece de maneira prática, nós vamos analisar alguns cenários que acontecem no mundo, no Brasil, especificamente com pessoas, para que você possa entender cada vez mais sobre como essas duas energias funcionam no dia a dia da gente, ok? Antes, eu já vou te pedir para que você siga o canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações das nossas próximas episódios e comenta aqui o que você tá achando aí sobre a energia do Yin e Yang. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que acredito que seja o dia a dia de muitas mulheres hoje em dia, ou até mesmo o desejo de muitas mulheres no dia a dia aí, que é a energia feminina, o Yin e Yang na liderança. Só que com essa visão ali sobre como o feminino, como esse masculino se comportam. Você, me diga aí da sua casa, você que tá me assistindo, você é uma líder? Você é líder dentro de casa? Você é líder na comunidade? Você é líder aonde você trabalha? Me escreve aqui que eu quero saber, tá? Quero entender mais quem é o público que tá me assistindo e vamos falar um pouquinho sobre isso. Quero trazer um exemplo aqui que aconteceu nesses últimos tempos, que foi um exemplo para mim extremamente didático, onde a gente pode trazer várias análises e descrever inclusive os motivos do porquê que aconteceu, inclusive acredito que um caos ali, um caos onde quem estava vivendo um grande movimento de caos, de mudança, de transformação, de posicionamento, onde a pessoa teve que acabar refletindo, que foi a questão ali do Thales, do G4, que declarou a seguinte frase: Deus me livre ter uma esposa CEO. Isso gerou vários comentários de outras mulheres, inclusive que se sentiram agredidas. E aqui eu quero trazer análise sobre, inclusive, essa situação, né? Ele fala uma frase onde várias outras mulheres se sentem agredidas. Por que elas se sentem agredidas? Porque tem mulheres que se sentem agredidas com esse tipo de fala. Ele poderia ter falado uma fala diferente? Poderia, mas por que as mulheres também se sentiram tão agredidas com uma fala dessa? Foi uma fala agressiva, e sim, vamos colocar aqui, uma fala agressiva. Uma fala onde ela machuca, onde ela ofende. E nós vamos trazer algumas outras características sobre isso. Gerou um grande debate e depois, inclusive, ele teve que refletir, baseado ali naquele comportamento que ele teve, podemos dizer que foi um comportamento explosivo. E depois ele teve que se remediar, né? Teve que ter um remédio para poder diminuir a tensão que ele estava passando ali naquele momento. Então nós vamos primeiro refletir ali sobre o que aconteceu. Você veja que as notícias aqui sempre falam, olha ali, empresário se diz arrependido, ele pede desculpas, fala é agressiva, alvo de crítica. É interessante que a gente faça algumas análises até do G4 mesmo. Vou trazer um videozinho aqui bem rapidinho para vocês verem de um post que eles fizeram inclusive nessas últimas semanas, aonde ele fala aqui que a empresa é um lugar de guerra. E ele compara inclusive a guerra de Roma e fala como é que você tem que lidar com o inimigo. Veja, sempre tem um ar de guerra como na fala deles. As falas deles são, inclusive, um tanto ríspidas em alguns aspectos. Uma pequena análise, inclusive, em novas falas deles, assim, ó. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas, essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano. E em terceiro plano, os filhos, e já que vai ser os filhos, né, em segundo plano, em terceiro plano, a casa. E aí ele traz ali, você não faz ideia o quanto estresse, vou pegar palavras deles, estresse, pressão envolvida em uma cadeira com a minha. Fisicamente você fica abalado psicologicamente e você precisa ser muito, ele fala aqui, cascudo, que acredito que ele queira dizer rígido, para poder aguentar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina, errado ele não está. A mulher tem um monopólio e pode construir um lar e ser a base de uma família. Essa fala dele traz o quê? Uma ideia de que a mulher é o quê? Uma cuidadora nata. Uma cuidadora nata. Isso tá errado? Não, não tá. O feminino realmente cuida. E aí ele ainda diz aqui, jamais o homem seria capaz de fazer isso. E realmente, o homem, ele não é pró a vida. Quem é pró a vida é a mulher. Só trazendo essas pequenas características, já dá para falar sobre muitas coisas. Porém, antes de começarmos a fazer uma análise, eu quero trazer alguns aspectos aqui sobre
essa questão do feminino, essa questão do masculino, para que vocês possam entender mais. Lógico que eu deixei em um primeiro episódio trazendo uma certa profundidade sobre essa fala, porém, aqui a gente vai dizer assim, ó, o masculino, ele simboliza essa questão da ação, da objetividade, da liderança, da competitividade. Então, sim, o masculino, ele tem essas características, então não interessa se a gente acha ou deixa de achar. Quando você está no papel de líder, você precisa desenvolver essas características que são do masculino. Mas isso não significa que necessariamente você vai deixar de ser feminina, desde que você também trabalhe de maneira intencional as outras características do feminino, como a própria receptividade, a escuta, o fato de você sentar e escutar o próximo, a questão da empatia, de você entender o lado do outro, ser um ato mais acolhedor, então você trazer as pessoas mais próximos de você. Tudo isso são comportamentos do feminino que, claro, com uma pessoa que está na ocupação de um CEO, acaba tendo que também desenvolver. Porém, na soma das duas características, é claro que você vai desenvolver muito mais características do Yang do que características do Yin. Por isso que a gente fala que pode sim trazer um processo de masculinização para as mulheres, se a gente não tomar cuidado. O que seria o equilíbrio? O equilíbrio é, quanto mais eu acessar a minha energia Yang, quanto mais eu acessar comportamentos do Yang, mais trabalho eu terei para desenvolver o meu feminino, tá? Mais intencionalidade, mais desenvolvimento de vários outros comportamentos você vai precisar. Vejam aqui, o que seria um CEO eficiente? Então a gente falaria aqui, características masculinas. Então são pessoas que só olham para assertividade, só olham para resultado, só olham para decisão, para liderança direta, orientação para as ações, determinação, autoconfiança, ambição, competitividade, racionalidade, análises aprofundadas, pensamentos estratégicos, tomadas de decisão firmes, disposições para assumir riscos e a independência. Todos esses são comportamentos que têm essa capacidade da energia masculina, porque tem tudo a ver com a ação, com o fato de ir e fazer desse tipo de movimento mais firme, mais rígido. Por isso que a gente fala que a mulher, sim, quando está no papel de liderança, acaba assumindo alguns comportamentos do masculino. E precisa, senão você acaba não desenvolvendo. Veja, quando a gente vai falar sobre o Thales, eu coloquei aqui algumas das características que demonstra que ele é um cara que vive, não só ele, mas como toda a equipe vive ali no extremo daquele Yang, né? Eles parecem, inclusive, 3 guerreiros, né, que estão ali num cenário de guerra onde os seus inimigos, o mercado, e eles estão ali guerreando para eles sobreviverem num mercado extremamente competitivo. Inclusive, é isso que eles mostram, é isso que eles ensinam, e eles trazem toda essa garra dentro do brand deles, inclusive da vestimenta, no tom de voz, na maneira de se comportar. Inclusive, isso exala na mente, nos processos emocionais. Você veja que toda a fala do Thales, ela é carregada por um tom mais agressivo. E quando a gente fala de agressividade, lógico que alguém em algum lugar vai se sentir ferido, porque toda ação de agressão fere o feminino. Lembrando que a agressão faz parte do Yang, é a nossa madeira, é a nossa raiva. Pessoas coléricas têm essa tendência de ser mais agressivo. Isso não significa que a gente esteja falando de violência. Nós estamos falando sim de um ar com mais energia de luta, de guerra. E é por isso que essas pessoas têm uma mentalidade também muito ágil, muito dinâmica, onde todo o pensamento vai ser: tenho que resolver isso, imagina, é desse jeito. E o que mais interessa realmente sobre tudo isso que a gente está falando, além de toda essa análise comportamental que ele tem, e isso cabe inclusive à maneira de como ele pensa, é que dentro do Yin Yang, nós temos uma coisa que inclusive não é só do Yin Yang, mas a gente, na neurociência também vai se falar isso, que é sobre o quanto você tem aversão a algo e o quanto você tem atração por algo. Nós somos atraídos pelas nossas energias opostas. E muitas vezes temos aversão pelaquela energia que nós mesmas temos, tá? Isso vai ocorrer em relação à sua genética, por causa que tem a ver com a ancestralidade, que é a quantidade de energia que o pai e a mãe ali
vai carregando. Então você vai ter que entender que, por exemplo, o Tales, ele fala de uma maneira extremamente aversiva sobre a energia masculina, se expressando no feminino. Então, hora que ele olha uma mulher com a energia do masculino, ele fala, nossa, isso aqui não combina comigo. Se você for olhar a história dele, ele foi criado pelo pai, que era militar, e ele não teve o contato com o feminino. E isso é extremamente importante de ser visto, já que, olha, que ele olha para o feminino, ele quer olhar sempre para a pureza do feminino. Ele quer encontrar o feminino purinho, aquele feminino estereotipado, o feminino que cuida da casa, o feminino que gosta do lar, o feminino que tem muitas e muitas e muitas e muitas qualidades e características de um feminino quase ao extremo, já que ele o quê? Vive no extremo do masculino. Essa, inclusive, é uma justificativa, um motivo do porquê ele pensa desse jeito. Quando a gente fala sobre que um comportamento físico, ele nada mais é do que o ato da gente exalar todas as nossas sensações e comportamentos mentais. Então, no comportamento dele, ele vai exalar o quê? Essa raivosidade, esse colerismo, e provavelmente ele pode ser que, tá? Teria que fazer uma anamnese, mas pode ser que ele tenha uma tendência a ter problemas do fígado e coração, como hipertensão e todas as outras, se ele não cuidar dessa parte extremista do yang dele, tá? Esse excesso de yang, que provavelmente vai gerar diversos tipos de patologias relacionado a esses dois órgãos que estão ligados na medicina chinesa. O que a gente sabe? O que a gente consegue entender aqui? Que sim, que um extremo tende a, o quê? Atrair o outro extremo. Ter esse processo de atração. Então, comportamentos extremos atraem outros comportamentos extremos. Isso é uma visão aqui clara do que isso acontece. Por isso que ele é atraído pelo extremo do outro feminino. E isso o que a gente tem que aprender aqui? Cada comportamento que você tiver, cada emoção que você tiver, o que vai acontecer? Você vai estar atraindo a outra polaridade. Você tem que decidir o que você quer atrair para sua vida, até para que você entenda qual comportamento você precisa desenvolver para que a outra atração aconteça. Caso contrário, você vai estar atraindo o que você não quer, ou aquilo que você imaginou que gostaria. A grande sacada aqui em relação a tudo isso é que mulheres podem ser CCO, o quanto quiser da vida, para que elas não percam a feminilidade, elas precisam ter o quê? Consciência dos comportamentos do que é o feminino. E essas mulheres que se sentirem em algum nível mexidas, né, machucadas, ofendidas, é porque dentro delas, aquele feminino e aquele masculino, em algum nível, ainda não é harmonioso. Porque quando a mulher não tem nenhum conflito em relação a isso, algum nível de cobrança interna, a fala dele é indiferente. Quando você não se importa, é porque não há nada que te ferir. Então a gente tem que entender sobre isso também. Quando a gente se importa com o que o outro fala, diga aquela frase, né? Estamos falando muito mais da gente do que do outro. E sim, ele, do mesmo jeito que ele tá falando dele, dessa agressividade, desse extremo que ele tá falando, da mentalidade dele, então sim, todas as ações e atitudes e padrões comportamentais vão ser refletidos nisso. Inclusive, cenários da vida dele vão ser muitas vezes de extremos, de um ponto ao outro. Ele vai ter, né, esse processo. Todos nós temos. Então, você sim pode ser CEO desde que use e abuse dos comportamentos femininos. A minha ideia aqui é trazer temas polêmicos, temas da atualidade, análises de mundo, para que você consiga entender mais como que a teoria do Yin Yang, a energia feminina e masculina, influenciam diretamente a sua vida. Escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, porque a gente vai trazer muitas e muitas novidades, mas quero sempre entender o que você pensa sobre esse assunto. Se eu tô certo, se eu tô errado, se eu falei tem cabimento, faz sentido na sua cabeça. Se não faz, escreve aqui, porque eu quero saber. Lembre-se de seguir a gente aqui. Aqui eu vou colocar um QR Code, tá? QR Code, para que você possa se cadastrar e ganhar um e-book sobre feminilidade. Vai estar aqui também na descrição aqui do vídeo. Até mais!